Pessoal, boa noite. Primeiro agradecer aí o convite da Ana e do Alberto aí de estar aqui com vocês. Quinta-feira, quase 500 pessoas aí assistindo essas palestras, né? A Ju, como sempre, aí foi brilhante. E hoje eu vou estar trazendo aí um tema que vem crescendo bastante, né, na neurofuncional, que é o uso de neuromodulação no geral e mais sendo mais específico aqui eu trouxe o TDCS, né, que a gente vai discutir um pouco nessa população que é os pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral. Igual a Ju já falou aí, nós somos professores que gostamos de falar muito, então, assim, para mim foi até difícil resumir em 30 minutos esse tema que eu gosto bastante. Primeiro, que é o TDCS e o AVC. São duas temáticas que eu venho trabalhando muito e que me enche os olhos, né? Para quando, se fosse para deixar, a gente ficava aqui o dia todo falando. Mas eu escolhi essa temática porque quando eu busquei trabalhar com o TDCS, com a estimulação transcraniana por corrente contínua, já foi algo que eu sentia que faltava dentro da fisioterapia neurofuncional, né? Eu vi aqui que nós temos bastante acadêmicos, temos profissionais, e acredito que a maioria de vocês já ouviram falar do TDCS, de algum tipo de neuromodulação, e provavelmente vocês já viram esses eletrodos que estão sendo usados na região craniana, né? Não só no AVC, mas também em outras patologias. É interessante que eu tenho o Instagram, Neuroevidência, quem não me seguir pode seguir lá. E lá eu posto bastante meu cotidiano clínico. E quando o pessoal vê esses eletrodos na região do crânio, alguns ficam curiosos, né? Alguns perguntam: isso é um TENS? Isso é um FES? O que é isso que você está colocando na cabeça do seu paciente, né? E hoje a gente vai discutir um pouco, né, sobre essa corrente e por que que a gente está utilizando nessa região, principalmente nessa população que eu trouxe para vocês, que é hoje a que eu mais trabalho, que são pacientes com acidente vascular cerebral. E aí, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos Felipe, eu sou professor aqui do Instituto Beta, eu dou aula tanto na pós-graduação quanto no aperfeiçoamento também. Então, se vocês estiverem na pós-graduação ou no aperfeiçoamento, provavelmente nós vamos nos encontrar por lá. E eu sou fisioterapeuta há 10 anos, né? Não são 25, tá, Ana? Mas são 10. Já são 10 anos. Eu formei pela UFVJM, aqui em Minas Gerais, na cidade de Diamantina. Eu moro hoje em Montes Claros, Minas Gerais, né? O Alberto conhece bem, já veio aqui da curso duas vezes, né? E eu tenho minha pós-graduação desde que eu formei na parte da fisioterapia, que eu venho caminhando para a neurofuncional. Então, nisso eu vi trilhando a minha pós-graduação nessa parte da neurofuncional, tanto adulto quanto infantil. Hoje eu não trabalho mais com infantil, trabalho só com adulto. Fiz o meu mestrado também nessa parte de reabilitação e desempenho funcional. Eu sou especialista nessa parte de neurofuncional pelo COFITO, né? Eu tenho essa formação pelo TDCS, onde eu venho trabalhando há 2 anos já com TDCS, principalmente nessa população pós-AVC. Não está no currículo aí, mas acabei de ser homologado como delegado também da Abrafim, aqui regional, saiu o resultado hoje. Então, eu estou aí nessa parte da neuro aí trilhando há um bom tempo. E aqui na minha cidade eu tenho o Instituto Motivar, que é a nossa clínica onde a gente está trabalhando especificamente com pacientes neurológicos, visando trazer para eles o que há de mais atual na neurofuncional, onde a gente trabalha também com a neuromodulação, principalmente por TDCS. E eu escolhi falar sobre pacientes pós-AVC porque hoje é uma realidade, né, que até assusta, né? Eu escutei na palestra anterior alguém falando que o autismo é modinha, né? Que eu ouvi de uma professora que o autismo é modinha. E no AVC a gente também acaba escutando de que, nossa, tá tendo tanto AVC, né? Pessoas novas estão sofrendo AVC.
crianças estão sofrendo AVC, e na verdade, não que a gente está tendo mais AVCs, que se a gente for buscar estudos que mostram, né, a prevalência, não teve tanta mudança significativa para afirmar que está aumentando a a quantidade de pessoas ou que estão tendo pessoas mais novas sofrendo AVC. O que a gente tem é um estudo que mostra para a gente, um estudo prospectivo que fala que de 1 a cada 3 pessoas sofrerá um AVC ao longo da vida. Isso parece assustador, né? Se a gente fosse pegar aqui de 4 em 4 pessoas aqui nessa sala, a gente já começa a ficar um pouco assustado, né? Se a gente fosse pegar os 4 professores que estão aqui, por exemplo, né? Por esse estudo, a gente viria que um terá um AVC. Não vai ter porque nós somos pessoas fitness, nós nos alimentamos bem, nós estamos nos cuidando para que isso não aconteça, né? Porque quando a gente fala disso, a gente está falando dos fatores de risco, né? Que hoje a gente sabe que o AVC ele pode ser prevenido, porque 90% das causas do AVC ele vem dos fatores de risco que podem ser modificáveis, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, má alimentação, enfim, nós temos fatores de risco que podem ser modificáveis e fazem com que a pessoa diminua em 90% a chance de sofrer um AVC ao longo da vida. Então, assim, para quem ficou com medo aí que 1 a cada pessoa vai ter um AVC, amanhã vai lá fazer matrícula na academia, se fumar, para de fumar, se beber de forma exagerada, vamos maneirar, vamos cuidar mais da alimentação, vamos dormir melhor, né? Que a gente consegue ir melhorando essas estatísticas, e aí a gente para com essa coisa de que mais jovens estão sofrendo AVC, mais pessoas estão sofrendo AVC, mas isso vem do estilo de vida atual que as pessoas estão tendo, né? Então, assim, a gente está falando de uma patologia que pode ser prevenida, mas que quando acontece, ela tem um impacto muito grande na vida da pessoa. A gente tem estudos que mostram que 70% das pessoas que sofreram AVC vão ter alguma sequela que limita as suas atividades funcionais. Então, assim, é uma patologia que vai deixar sequelas que podem mudar de forma drástica o estilo de vida daquela pessoa, né? 80% dessas pessoas não conseguem voltar aos seus trabalhos, né? Então, assim, a gente sabe que é uma doença que também está caracterizada como a segunda causa de maior morte no mundo, né? E a primeira em incapacidade no mundo. Então, a gente está falando de pacientes que vão estar frequentes no nosso dia a dia clínico para quem trabalha com fisioterapia, certo? Provavelmente, se eu perguntar para vocês aqui no chat quem já atendeu um paciente com AVC, eu acredito que 90% já atendeu ou na prática clínica depois que formado, ou durante a graduação em um estágio, porque vai ser bem frequente essa população com quem trabalha essa parte de neurofuncional adulto, para quem trabalha com fisioterapia domiciliar, né? E falando nessas sequelas, nós estamos falando de fatores incapacitantes para que esses indivíduos possam ter alterações motoras, alterações cognitivas, alterações de fala, alterações comportamentais, porque a gente sabe que o que vai determinar isso, né, é o local da lesão, a extensão da lesão. Nós temos fatores que vão predispor como que esse paciente vai se comportar de acordo com a sequela, a lesão que esse paciente sofreu, né? Então é importante que a gente também quebre aquele paradigma que o paciente pós-AVC é aquele paciente hemiplégico, né? Porque a gente tem aquela visão, né? Aquela receitinha de bolo, aquele bonequinho de livro, que o paciente pós-AVC é aquele paciente com padrão flexor de membro superior, padrão extensor em membro inferior. E não é bem assim. A gente sabe que nós vamos ter diferentes comportamentações clínicas, né? Diferentes apresentações de acordo com a lesão que esse paciente sofre. E foi vendo essas sequelas, foi vendo essas incapacidades que eu vi que faltava alguma coisa na minha prática clínica, né? Porque a gente sabe que no nosso sistema nervoso nós temos a neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade ela vai estar presente
no ser humano por toda a sua vida. Desde quando ela nasce até ela morrer, ela vai ter neuroplasticidade. Porém, a gente sabe que os níveis de neuroplasticidade, eles são diferentes ao decorrer da vida, né? Se a gente for comparar uma neuroplasticidade, o nível de neuroplasticidade de uma criança para um idoso é diferente, de um indivíduo saudável com um indivíduo que sofreu uma AVC é diferente, mas essa neuroplasticidade ela está presente sim. Ou seja, o nosso sistema nervoso ele tem a capacidade de se regenerar, de se moldar, de reaprender, de ressignificar as suas conexões. Então essa neuroplasticidade ela está presente. E a gente consegue, como fisioterapeuta, atuar nessa neuroplasticidade de forma em que dentro da nossa profissão com estímulos, né, da fisioterapia, a gente faz com que esse indivíduo ele reaprenda, ele readeque as suas funções. E aí, na minha prática clínica, eu fui vendo que chega um determinado ponto, eu não gosto de falar de que eles estacionam, mas eles começam a diminuir essa evolução neuroplástica, esse reaprendizado, né? Começam a apresentar uma forma em que aquele indivíduo ele começa a ver que ele não está evoluindo e ele acaba desanimando, né? Ele acaba deixando de querer melhorar. E aí a neuromodulação ela vem por quê? Porque dentro da nossa intervenção clínica a gente sabe que nós conseguimos chegar nessa neuroplasticidade através de estímulos periféricos. Como assim, professor? A gente não atua de forma central? Para que a gente acesse a forma central, a gente estimula de forma periférica, porque nós estamos na parte periférica desse paciente, né? Nós não temos como ir lá dentro da região central, do sistema nervoso central, e modular alguma coisa. E a neuromodulação, ela vem justamente para isso, para que a gente consiga potencializar esses estímulos que a gente já promovia de forma periférica, aumentando esses estímulos, chegando também ali direto na forma central, né? Então, a gente vai falar hoje, dentro dessa palestra, sobre um tipo de neuromodulação, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Vocês vão achar na literatura, em livros, também como Transcranial Direct Current Stimulation. Vai ser também vista como TDCS, TDCS, né? Então, se vocês forem buscar, ou geralmente vocês vão ver como mais na prática, como TDCS ou TCC, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. É a tradução, e são essas duas siglas que a gente vai estar encontrando para a gente falar sobre essa estimulação. E o que seria essa estimulação transcraniana por corrente contínua? Como o próprio nome fala, a estimulação transcraniana por corrente contínua, ela vai ser uma corrente elétrica, né, que vai conseguir chegar de forma direta ali no meu sistema nervoso central através de posicionamentos de eletrodos na região craniana. Quando ela foi criada, descrita, né, o TDCS ele era aplicado na região craniana. E hoje nós já temos estudos também em região medular, tá? Então, nós temos o TDCS hoje também aplicado em região medular. Atendo muito pacientes aqui com lesão medular que a gente está tendo bons resultados do TDCS, né, em aplicação medular. Mas não é o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar do TDCS propriamente dito na região craniana em pacientes pós-AVC. E esse TDCS ele é um método de neuromodulação caracterizado como não invasivo, ou seja, a gente vai conseguir chegar de forma direta no sistema nervoso central, porém sem ter um método invasivo, porque nós temos também neuromodulação de forma invasiva, que vai ser feito por um neurocirurgião de forma cirúrgica, né? Hoje, o mais conhecido é o DBS, né? Que é essa terceira imagem aí, que é muito utilizado hoje no Parkinson, onde se coloca um eletrodo dentro do crânio. Esse paciente ele tem um neuromodulador acoplado,
que é monitorizado, que é modulado, ajustado para que melhore a movimentação desses pacientes com Parkinson. Então, a gente também tem essa neuromodulação de forma invasiva. Mas o TDCS, ele é um método não invasivo. E esse método, ele vai utilizar de uma corrente de baixa intensidade. Essa corrente de baixa intensidade, ela tem como efeito modular ou alterar essa atividade neuronal, né? Então a gente vai ver um pouco mais para frente que eu tenho a capacidade de estimular ou inibir determinadas áreas. Então eu consigo modular de acordo com o posicionamento dos eletrodos, a intensidade e a montagem que a gente vai utilizar. Se eu quero excitar, hiperexcitar determinada região, estimular, ou se eu quero inibir determinada região. Isso vai de paciente para paciente, de protocolo para protocolo, de posicionamento para posicionamento. Por isso que é importante que se tenha a formação adequada, porque a gente precisa saber aonde colocar, o que colocar, qual intensidade colocar, se eu vou estimular, se eu vou inibir. Então, assim, não é só colocar o aparelho e achar que está fazendo uma neuromodulação, né? Então, esse TDCS, ele tem essa capacidade. Ele pode estar aumentando ou suprimindo essa atividade neuronal desses indivíduos. E assim, parece algo novo, parece algo que surgiu há pouco tempo, mas esse uso de corrente elétrica para modular o sistema nervoso central, ele não é utilizado desde hoje, não. Ele é utilizado lá na época, né, da antiguidade, onde utilizavam peixes elétricos, né, para promover uma descarga elétrica na região craniana, né? E existem relatos, né, históricos que mostram que eles utilizavam no tratamento de esquizofrenia, no tratamento de dores crônicas, no tratamento de fibromialgias. Então, assim, lógico que hoje a gente não vai mais utilizar os peixes elétricos, né, porque a tecnologia está avançada. Mas existe relatos dessa neuromodulação por corrente elétrica desde da antiguidade. E aí, pessoal, esse TDCS ele vai consistir de uma aplicação de corrente através de eletrodos, né? Então, nós vamos posicionar esses eletrodos em regiões específicas, né? Em regiões onde eu vou traçar um protocolo e esse TDCS, ele tem como principal mecanismo modificar a excitabilidade da atividade neuronal. Então, através dessa corrente, eu consigo fazer um possível potencial de ação neuronal ali, para que eu possa alterar a ativação, a excitabilidade neuronal de determinadas áreas, né? Aquele tecido que está sendo aplicado, a corrente elétrica, ele pode se hipopolarizar ou hiperpolarizar aquele potencial de membrana dos nossos neurônios, né? E aí, essa intervenção, ela vem ganhando bons resultados, ela vem mostrando bons resultados atualmente, porque a gente sabe que se eu consigo estimular o meu paciente além do que a gente consegue dentro da fisioterapia, o efeito vai ser positivo. Então, assim, da mesma forma que a fisioterapia, ela pode chegar um determinado momento em que o meu paciente diminua os seus ganhos, né? A neuromodulação sozinha, ela também não vai promover efeito no meu paciente. Então, não é só ligar o aparelho na cabeça do paciente e achar que ali ele vai ter ganhos. Os estudos que mostram para a gente efeito positivo da neuromodulação, principalmente no AVC, eles são associados a estímulos dentro da fisioterapia. Então, eu posso ter um protocolo, por exemplo, que vai trabalhar atividades, né, ganho de membro superior. Eu posso ter protocolos voltados para marcha. Eu posso ter protocolos voltados para coordenação, para o equilíbrio.
Eu posso ter protocolos voltados para fala, né? Para a parte cognitiva. Então, assim, o que vai determinar essa questão são as áreas aplicadas junto com a terapia que está sendo conduzida para esses pacientes. Então, nós temos aparelhos específicos para que isso seja feito. Então, não é um TENS, não é um FES, não é uma corrente russa. É um aparelho específico de TDCS. Esse aparelho ele tem que ter a corrente TDCS. No início, né, nós tínhamos os aparelhos importados, não fabricava no Brasil, então eles eram mais robustos, mais pesados. E hoje nós temos aparelhos que são fabricados aqui no Brasil. Eu não faço propaganda, não, eu não ganho para fazer propaganda, mas tem a NKL, que é o mais famoso no Brasil aqui, que é esse aparelho até que eu uso aqui. Então, assim, é um aparelho específico para o TDCS. Então, muitas pessoas veem os eletrodos na cabeça ali quando eu posto lá no meu Instagram. E aí perguntam, o que é isso que você está aplicando? É um TENS? É um FES? Não, é um aparelho específico de TDCS, né? Então ele precisa ter a corrente específica. E essa corrente, nos primeiros aparelhos, ela ia até 2 miliamperes. Hoje nós temos aparelhos que já passam de 2 miliamperes. O que vai determinar é o protocolo. Então eu preciso ter as evidências dos protocolos mostrando qual intensidade para determinada população, qual melhor montagem, qual melhor aplicação em determinada população. E aí, o que vai determinar aonde eu vou aplicar é um sistema chamado sistema 10-20, né? Esse sistema 10-20 ele é um sistema que mapeia a região cerebral e aí a gente consegue posicionar os meus eletrodos, né, aquele sistema do eletroencefalograma, em determinadas regiões onde eu vou estimular um determinado protocolo. Então, só para vocês entenderem um pouco, esse ponto aqui, por exemplo, um CZ, existem protocolos de marcha que a gente estimula esse ponto CZ. Existem protocolos de membro superior que a gente estimula um C3, né? Inibe um C4, estimula um C4, inibe um C3. Então, assim, o que vai determinar é a região que eu quero aplicar, o meu objetivo no protocolo e as evidências que foram testadas. Não adianta a gente tentar inventar protocolos, né? Os protocolos eles precisam ser testados, até porque nós estamos falando de um tratamento que também ganhou um espaço no mercado e hoje ele é um pouco mais caro, né? Um protocolo de neuromodulação de, sei lá, 15 atendimentos hoje em dia, ele varia de neuromodulação por TDCS. Ele varia de 3 a 6 mil reais, né? Então, assim, a gente tem que ter evidências, a gente tem que saber avaliar o meu paciente, a gente tem que saber se aquele paciente tem indicação para determinado aplicação, né? Se vale a pena. Porque imagina você cobrar do seu paciente, sei lá, 6 mil reais e ele não ter resultado nenhum, né? Você não soube avaliar o seu paciente o suficiente para saber se ele tem indicação para aquele protocolo, para aquele procedimento, porque não é todo mundo também que vai se beneficiar com o TDCS, não é todo mundo que tem indicação por TDCS. Nós temos checklists a serem seguidos, nós temos protocolos a serem analisados. Então, assim, não aconselho de forma alguma você só comprar o aparelho e achar que você sabe aplicar. Você tem que ter uma formação. O COFITO exige que se tenha uma formação para que aplique o TDCS. Então, você precisa ter a formação e registrar no COFITO para que você consiga aplicar de forma legal também, né? E esse protocolo, essas aplicações, eles vão, além dessa localização, eu preciso também entender, né, como que funciona determinadas lesões. Aqui nós estamos falando de pacientes pós-AVC, né? Então eu preciso saber que em determinados pacientes, quando a gente fala do equilíbrio interhemisféricos no AVC, eu posso ter regiões que estão hiperexcitadas e regiões que estão inibidas. E aí eu preciso entender se eu vou hiperexcitar o meu córtex ipsilateral, se eu vou inibir o meu córtex contralateral,
para que eu tenha resultados significativos para o meu paciente, tá? Porque a gente sabe que, por exemplo, um paciente que sofreu um AVC ali na artéria cerebral média, é um paciente que, se a gente for olhar pela parte anatômica de prognóstico, é um paciente que vai apresentar maior sequela de membro superior. E é um paciente que vai ter uma maior inibição ali na região do meu córtex pré-motor primário, né? Então, assim, eu preciso entender toda a característica da lesão. E essa lesão, ela é uma lesão cruzada, né? Então, se ele teve um AVC do lado direito, provavelmente a sequela é do lado esquerdo. Já um paciente que teve uma lesão ali na artéria cerebelar, na região do cerebelo, por exemplo, já não temos mais essa lesão cruzada. Na região de tronco, nós já não temos mais essa lesão cruzada. As vias, né, elas já não estão mais cruzadas. E será se ali na minha região cerebelar, se eu tenho que pegar mais região verminiana, mais região hemisférica, então isso vai determinar de acordo com a montagem que eu vou fazer para o meu paciente. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Além disso, a gente precisa entender que nós temos um nível de neuroplasticidade onde a gente chega de acordo com a fase do AVC, né? Então a gente sabe que os pacientes eles vão passar por fases de recuperação, né? Nos sétimos primeiros dias, esse paciente vai estar na fase aguda, passando disso, ele vai para uma fase subaguda. Nos 3 primeiros meses, ele está numa fase subaguda precoce. Depois dos 3 meses, ele vai para uma fase subaguda tardia. Passou dos 6 meses, ele entra na fase crônica. E será se todos esses pacientes têm benefício para a neuromodulação? Será se vale a pena, né? E hoje os guidelines, eles mostram para a gente que a partir do momento que esse paciente saiu da fase aguda, ele tem sim indicação da neuromodulação. É o mais seguro, né? Já temos estudos mostrando, né? O guideline de 2020, ele fala para a gente fazer aplicações a partir da fase subaguda, né? Então, depois dos 7 primeiros dias. Mas já tem estudos hoje mais recentes mostrando a atuação, a aplicação na fase aguda, né? Em pacientes que passaram da fase hiperaguda, que são as primeiras 24 horas, com aplicação já intra-hospitalar, e esses pacientes já começam a apresentar benefícios. Eu já tive pacientes que a gente começou a neuromodulação ali para o 5º dia, mais ou menos, pós-AVC. E assim, a recuperação desse paciente foi fantástica, assim, as sequelas foram mínimas, que se fosse um paciente que não teve essa oportunidade, provavelmente ele estaria com sequelas mais limitantes. E aí, a gente entra aqui no que a gente fala de prime effect. O que é o prime effect? É quando os nossos pacientes, eles vão chegar em um determinado momento, em uma determinada fase, né? Antigamente falava-se assim, depois de um ano não adianta mais fazer fisioterapia pós-AVC, ele não vai melhorar nada. E a gente sabe que isso é mentira, que isso é errado. A neuroplasticidade, ela vai estar presente o tempo todo. Porém, a gente sabe que o pico de neuroplasticidade, ele está presente nos 3 primeiros meses, né? E depois disso, esse paciente ele tende a diminuir esse nível de neuroplasticidade. Porém, esse nível de neuroplasticidade ele continua de forma crescente. Mas outra coisa determinante é, após a fase crônica, como que esse paciente ele se mantém. Se é aquele paciente que mantém num nível sedentário, sem estímulo, sem fisioterapia, é claro que ele vai decaindo nessas questões funcionais. Se é aquele paciente que ele mantém-se ativo, muda o estilo de vida, mantém a fisioterapia, mantém as suas atividades, esse paciente ele tende a ter uma neuroplasticidade maior. Só que, como eu falei para vocês, chega um determinado momento que essa neuroplasticidade ela fica mais lenta, ela vai se aproximando de um platô. E a neuromodulação ela entra como um prime effect porque ela consegue potencializar essa neuroplasticidade.
essa reorganização neuronal. Então, por isso que ela entra como um efeito prime, né? Um prime effect dentro desses pacientes. E aí, pessoal, não é só ver um paciente, ele tem um AVC, ele tem indicação de neuromodulação, de TDCS. Existem algumas questões que fazem, que norteiam a gente o possível prognóstico desse paciente e se ele tem indicação ou não de um TDCS, de uma neuromodulação, como por exemplo, pacientes com controle de tronco. Dependendo da avaliação do controle de tronco, a gente consegue definir em quanto tempo esse paciente tem chances de ter um prognóstico de marcha. Se a gente entra com a neuromodulação, quanto que isso potencializa? Em questões de membro superior, a gente tem um Safe Score, que é uma avaliação de membro superior que mostra para a gente se esse paciente ele pode ou não ter um bom prognóstico de membro superior, né? A gente tem a avaliação de potencial evocado motor, que pode mostrar para a gente também se esse paciente tem um bom prognóstico ou não. E também uma avaliação da ressonância magnética, né? Então, tudo isso são questões que nos norteiam na parte de prognóstico desses pacientes, e esses possíveis prognósticos são características que nos ajudam a tomar a decisão clínica, né? Se esse paciente tem indicação de uma neuromodulação, se é viável, se ele tem um bom potencial de prognóstico de marcha, prognóstico de membro superior, prognóstico de equilíbrio, prognóstico de fala, né? Eu não sou fono, mas já trabalhei em conjunto com o fono, onde a gente fez a neuromodulação dentro da sessão de fono, com o fono lá da clínica. Então, assim, tudo isso é interessante para que a gente saiba tomar a decisão clínica. E além disso, nós temos montagens diferentes, né? Lógico que aqui está bem resumido, mas no AVC nós temos as mais comuns, que são a montagem anódica, né? Que é quando eu estimulo um hemisfério. Eu posso ter uma catódica, que é quando eu inibo um hemisfério. Eu posso ter uma bihemisférica, que é quando eu estimulo e inibo ao mesmo tempo. Eu tenho também a aplicação cerebelar, né? Eu posso ter uma aplicação cognitiva, uma aplicação em região de fala. Então, tudo isso vai ser determinado de acordo com o objetivo traçado para aquele paciente. E isso é interessante porque quando os pacientes nos procuram, eles querem melhorar tudo ao mesmo tempo, né? Então, eles acham que quando eles vão fazer a neuromodulação, eles vão conseguir melhorar todos os aspectos ao mesmo tempo. E não é bem assim. Eu gosto de conversar com a família, conversar com o paciente e a gente ter uma decisão, né, de objetivos ali. Qual que seria o principal objetivo? Eu escuto a família, escuto o paciente, depois eu coloco o meu ponto de vista. Ó, talvez o seu objetivo é membro superior, mas eu vejo que você tem um potencial de prognóstico de marcha melhor. Será que seria interessante a gente fazer primeiro um protocolo de marcha e mais para frente fazer um de membro superior? Então, é interessante que a gente tenha essa conversa com os pacientes para que a gente possa ter essa tomada de decisão de forma mais assertiva, né? De forma consolidada para ambas as partes. E aí, eu trouxe só alguns vídeos aqui. Eu tenho tempo ainda? Eu não estou nem vendo minha hora aqui ainda. Não estou conseguindo ver minha hora aqui. Acho que tem. Eu Ainda vou tem passar uns vídeos aqui então. minutinhos, Beleza. cara. Eu vou passar uns vídeos aqui só para vocês entenderem como que é a aplicação do TDCS e alguns pacientes que a gente teve de resultado aqui. Acho que fica mais interessante vocês visualizarem isso. Vou tirar o apontador. Então, aqui é um vídeo mostrando uma montagem. Esse é um paciente pós-AVC cerebelar, né? A gente fez as medidas, traçou os pontos. Então, aí eu estou fazendo uma aplicação cerebelar. E esse paciente é um paciente que já estava comigo há um tempo, né? Já tinha mais de um ano de fisioterapia. Depois que eu fiz a formação, eu propus a neuromodulação para ele, porque eu vi que ele tinha um potencial de melhora que a gente não conseguia chegar, que com a neuromodulação talvez a gente conseguiria. E aí depois eu vou mostrar para vocês
o resultado dele lá na frente, né? Esse aqui é um outro paciente que a gente está fazendo uma aplicação de membro superior, né? Então, habilidades manuais. Então, ó, já mudei o local dos eletrodos, a montagem é diferente e o mais importante, sempre associados aos estímulos adequados, né? Não é só ligar o aparelho. Geralmente, um protocolo de TDCS para pacientes com AVC, o uso da corrente dura uns 30 minutos e a sessão ela vai 1 hora. Então, a gente consegue trabalhar 30 minutos com corrente, 30 minutos sem corrente, né? Então, é importante que tenha isso claro, que o paciente ele vai utilizar da corrente, mas ele vai estar sendo estimulado também de forma correta. Por isso que é importante que a gente tenha boas formações, que a gente seja guiado da forma correta para não ficar refém só de um aparelho também. E aí aqui é aquele paciente, né, que eu mostrei para vocês, ó. Olha como é que era a marcha dele aqui na esteira antes do TDCS. Eu não soltava ele nem a pau. Era ali o tempo todo. Não tinha ainda o suporte de peso. Agora a gente já tem na clínica, mas nessa época a gente não tinha. Então o suporte de peso dele era eu mesmo. Braçal. E a gente conseguiu chegar, ó, olha a diferença desse paciente. Que era o paciente, o sentar e o levantar dele antes, como que a gente treinava antes do TDCS. E depois do TDCS. E é um paciente com AVC já crônico, mais de ano. Tá, esse paciente aqui é um paciente AVC de artéria cerebral média. Chegou para a gente hemiparético, né? E assim, aqui ele já estava retornando às habilidades manuais. E a gente entrou com uma montagem de TDCS para refinar esses movimentos. Então, aí, o tempo todo, a corrente junto com os estímulos adequados para esse paciente. E o que mais surpreendeu a gente foi essa atividade aqui do grampim. Ele não tinha essa força suficiente para soltar os grampos, né? E ao final da neuromodulação, a gente conseguiu obter esse resultado de pinça, né? Esse é um outro paciente também de membro superior, né? É um paciente que também chegou para a gente. Eu já acompanhava ele, acompanhei ele desde o início do AVC dele, e aí quando eu entrei com a neuromodulação, com a minha formação, eu já estava com ele há um pouco mais de 6 meses. E a gente também entrou com a neuromodulação para refinar esses movimentos. Aonde que um paciente pós-AVC consegue colocar esses pinos de forma tão precisa, assim, né? Dependendo do tipo de lesão. Principalmente pacientes com sequelas de membro superior, isso é muito difícil. E aí, o tempo todo, os estímulos adequados associados com o uso da corrente. E olha a velocidade de marcha, também foi um outro resultado que a gente teve nesse paciente, porque ele relatava para a gente que quando ele tentava andar um pouco mais rápido, a espasticidade aumentava e ele acabava desorganizando na marcha, né? Então a gente conseguiu com que, simulando uma atividade de carregar compras, carregar alguns objetos, ele conseguiu ter mais confiança nessa marcha e hoje ele consegue, né? No condomínio dele tem uma lagoa lá
E ele falava que ele morria de vontade de voltar a fazer caminhada nessa lagoa. E ele conseguiu voltar por conta disso. Esse vídeo aqui, só exemplificando, não vai mostrar a neuromodulação, mas a gente pode associar essa neuromodulação, que no caso ali do paciente estava posicionada ali na região craniana, com os de um fez, né? Então a gente vai potencializando, estimulando região periférica e região central ao mesmo tempo. E esse último vídeo aqui foi um paciente que eu mesmo, quando chegou para mim, eu fiquei na dúvida se eu usava ou não o TDCS. É um paciente de 94 anos que sofreu um AVC. E assim, o que que a gente já leva de preconceito quando chega com um paciente desse? Ah, não vai melhorar mais, né? Não tem mais potencial de melhora, né? E a gente conseguiu ter bons resultados com esse paciente, 94 anos, ou seja, mostrando que a idade também ela não vai interferir no uso dessa corrente nesses pacientes. E é isso, pessoal. Aqui tinha uma imagem, mas saiu. Acho que deu erro na minha apresentação aí mesmo no PowerPoint.